para que as nossas atitudes exteriorizadas sejam compatíveis com aquilo que ouvimos na palavra de Deus. Então ele vai dizer: cingindo os lombos do vosso entendimento. E aí ele vai usar de uma segunda palavra redundante nesse aspecto, mas com sabedoria do Espírito Santo é que ele faz essa redundância. Não é por um erro de linguagem que ele provoca essa redundância quando ele vai dizer: sede sóbrios. Porque se devemos como que nos revestir de uma roupa limpa, devemos colocar um cinto que segure essa roupa limpa para cobrir o corpo, para cobrir a nossa humanidade. E ele diz: cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, protegendo os nossos pensamentos, para que as nossas atitudes exteriorizadas sejam compatíveis com a palavra de Deus. E ele vai redundar dizendo: sendo sóbrio, sendo sóbrio. O que é ser sóbrio? É estar em seu perfeito estado natural. O apóstolo Paulo, quando fala sobre ser cheio do Espírito, ele usa de uma palavra dizendo: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então nós poderíamos trazer para essa palavra de Pedro que nós carecemos da ajuda do Espírito Santo para sermos sóbrios, não nos deixar embriagar pelas situações exteriores, para que os nossos sentimentos, pensamentos sejam cingidos, sejam protegidos das ações adversas exteriores, para nós não provocarmos atitudes ou não manifestarmos atitudes exteriorizando aquilo que não condiz com a palavra de Deus. Por que isso? E ele vai dizer no verso seguinte, ou melhor, nesse mesmo verso, ainda sede sóbrios, esperando inteiramente na graça que nos foi oferecida. Aí eu estava pensando, enquanto li esse texto agora à tarde, que muitas vezes, pastor Hélio, a gente diz que a graça nos foi dada. Na verdade, a graça nos foi oferecida. Pelo sacrifício de Jesus, Ele estava nos oferecendo a graça. Por isso que quando na grande comissão, Ele vai dizer aos discípulos: ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Por quê? Porque a graça foi oferecida. O crer é receber esse oferecimento, acatar esse oferecimento, mudar de atitude, mudar de jeito de vida, mudar de condição, de posicionamento perante a sociedade. Bem por isso, ele vai dizer: esperando inteiramente na graça que se foi oferecida a nós, no que? Na revelação de Jesus Cristo.
E a revelação de Jesus Cristo está exatamente onde? No primeiro verso do primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu João, o que vai dizer? O Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne, se manifestou aos homens. Então veja bem, o Verbo, a verbalização de Deus estava com Deus. Quando Ele promove o nascimento de Jesus por gestão do Espírito Santo na Virgem, era o Verbo de Deus sendo encarnado para conviver entre homens, e a verbalização de Deus ser pessoal através de Jesus Cristo, homem, sendo Ele também Deus, sendo Ele também Deus. E aí está o grande compromisso de nós, seres humanos, aproveitarmos essa graça a nós oferecida, crendo que Jesus Cristo é Deus, crendo que Jesus Cristo se sacrificou no nosso lugar, ou seja, o justo morrendo pelo injusto, para nos dar o privilégio de uma vida transformada, como ele vai dizer mais à frente, para vivermos no verso de número 14, como filhos obedientes. Filhos obedientes. Então veja bem que a graça oferecida, ela não foi oferecida de graça. Tem algo que nós precisamos cumprir para desfrutar dessa graça. E qual é o cumprimento da nossa parte por essa graça a nós oferecida? É sermos obedientes. Obedientes à palavra de Deus. Obedientes ao exemplo de Cristo. Viver uma novidade de vida como filhos obedientes, não nos conformando com as concupiscências. Não é concupiscência, porque ciência é conhecimento, é concupiscência, ou seja, a corrupção da consciência que nos leva a sermos desobedientes àquilo que devemos obedecer. Quando os nossos filhos desobedecem, nós promovemos de alguma forma um castigo. Hoje, nos dias modernos, eu estava vendo lá meu filho lá em Guararema, e ele falou para os meninos: ó, um mês sem celular. Por quê? Porque desobedeceram alguma coisa, né? Um mês sem celular. Não conversa com os amiguinhos, não vê novidade nenhuma, porque desobedeceu. E para nós não é diferente. Quando nós desobedecemos algo da parte de Deus, nós recebemos uma provinha também, né? E tem algumas provas que são bem difíceis. Porque Deus não nos ama. O pai, quando corrige o filho, é porque não ama? De maneira nenhuma. É porque ama o filho e quer que o filho seja obediente, porque a própria palavra vai dizer, né, que os filhos que honram os pais viverão mais tempo e irão bem.
irão bem. E da mesma forma nós, agora, filhos de Deus, devemos ser obedientes ao nosso Pai Celestial. Porque ele vai dizer, não nos conformando com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Que ignorância? Desconhecimento da graça oferecida a nós, que hoje nós conhecemos o oferecimento dessa graça e não podemos desobedecer de maneira nenhuma aquilo que nos é proposto a viver essa novidade de vida. Nessa novidade de vida. Mas vai dizer, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E é aqui que chama a atenção que muitas vezes nós queremos viver um pouco à beira do caminho, fazendo as coisas do nosso jeito, com aquela velha concupiscência do passado, do tempo da nossa ignorância, do desconhecimento da graça de Deus revelada em Jesus Cristo, o que nos levou por acatarmos, ou melhor, recebermos essa graça oferecida, tomarmos o conhecimento da palavra de Deus. E Jesus disse que nós erramos por falta de conhecimento. Não precisam responder, mas todos nós temos sido fiéis na busca do conhecimento da palavra. Quantos de nós temos dedicado tempo ao estudo da palavra? Nós estávamos conversando domingo, depois da escola, um pouquinho, e pensando por que a igreja tem menosprezado tanto a escola bíblica dominical. Não é porventura uma ação da velha concupiscência? Só pode ser. Porque há tanto desprezo pelos cultos de ensino, pelas palestras dirigidas. Estamos vivendo um tempo na igreja que é só festividade, é congresso, aí enche, né? E aí é o que mais que acontece no congresso? É mais louvor, 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 palavra, só um pouquinho. E ainda assim, enquanto é no louvor, aí eu vou dizer, como eu dizia aqui no começo, aqui não acontece, é só na França, né? Se é um congresso de irmãs, as irmãs estão no gás todo na hora do louvor, todo mundo unido. Mas na hora que começa a palavra, é uma inundação, é um que vai para lá, outro que vem para cá, é alguém que vai buscar água para 3, 4, vem equilibrando o copo no meio do caminho. Prestar atenção na palavra que edifica. Never. Mas não é só dizer, não, joga pior ainda, né?
Porque na hora de louvar, a luzinha acesa atrás, piscando, não sei o quê, é um monte de badulá que estou inventando agora, né? Para cantar e aparecer. Só que depois da palavra, são os poucos que estão ligados à palavra. Alguns é capaz de se perguntar depois o que foi o seu tema de festividade, ele nem sabe onde está o tema. Porque não presta atenção, não considera isso, não considera isso. E lamentavelmente, não é o pastor que vai dizer isso, é a palavra. São filhos desobedientes. São filhos desobedientes. E depois vem as adversidades. E vem, sabe por quê? Porque Deus nos ama como Pai. E Ele quer nos corrigir para a gente tomar o ponto certo da caminhada cristã. Menosprezar a palavra de Deus. Eu disse aqui outro dia, ao púlpito, e disse também à igreja: nunca rejeite uma oportunidade, e entenda a oportunidade, não me suba aqui, ou não se levante do púlpito aqui, e dizendo, fui pego de surpresa. Não. Não é, pastor Dionísio? Quando eu ia dizer isso domingo. Falava não. O senhor é crente há quantos anos? 50. Como é que um crente há 50 anos pode dizer que foi pego de surpresa para dar uma palavra de saudação, para dar um testemunho, para ler um versículo, ou até citar de cor, né? Eu disse. Filhos desobedientes. Lembra do nosso tempo de filhos? Né? Antes de dormir, a bênção, pai, a bênção, mãe. Levantava de manhã, a bênção, pai, a bênção, mãe. Não era assim? Agora não é mais. Agora não é mais. E aí a gente, como crente também, promove da mesma forma. Porque quando eu chego na igreja, que eu dobro os meus joelhos aqui, eu estou pedindo bênção para o Pai. Quando nós encerramos o culto, nós estamos pedindo bênção para o Pai. Nos abençoa o nosso caminho de volta para casa, abençoa a nossa noite, abençoa a semana, abençoa o nosso dia de trabalho, de afazeres. É nós pedindo bênção para o Pai. Mas tem gente que hoje chega na igreja. Antigamente o pessoal falava de uma tal oração do caçador. Quem já ouviu isso? Lembra disso, que a gente comentava isso? Que o pessoal chegava na igreja e fazia a oração do caçador. Como era a oração do caçador? Ele só colocava só o joelho no chão, orava rapidinho e já levantava. Né? Mas hoje nem isso fazem mais. Nem isso fazem mais. Oração cada semana. Já levou. Veja só, hoje nem isso estamos fazendo mais. Chegamos na igreja e às vezes a gente observa alguns, né? Ele chega assim, já procura um cantinho dele, senta, só abaixa a cabeça. E já começa a conversar com quem está do lado. Filhos desobedientes.
Deus. Isso era coisa do tempo que a gente não tinha conhecimento do grande amor de Deus. Deus tem abençoado a tua vida. Ele tem te guardado. Ele tem te livrado. Ele tem provido a tua casa. Tem provido a tua família. Pelo amor de Deus, vamos continuar obedecendo, que as bênçãos serão maiores ainda. Aleluia. O versículo 15 vai dizer: como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santos também. É claro que ser santo como Deus é impossível. É impossível. Porque Ele é santo, santo, santo. Santo Deus Pai, Santo Deus Filho e Santo Espírito Santo. O Pai Santo enviou o Filho Santo para morrer em nosso lugar. E quando Ele ressuscita e Ele assume aos céus, os discípulos ficam preocupados. Agora nós vamos ficar sem a companhia do Deus Emanuel, ou seja, o Deus presente, né? Vamos ficar sem a companhia do Deus presente entre nós. Mas Ele vai dizer: não, eu não vos deixarei órfãos. Eu indo para o Pai, eu vos enviarei outro Consolador. E Ele enviou o Espírito Santo. Deus, o Espírito Santo. Você tem amado o Espírito Santo como Deus? Você vai para o trabalho, você pede: Espírito Santo, vem comigo, permanece comigo. Quando você vai para a faculdade, você pede: Espírito Santo, não me deixe só. Porque lá na faculdade, e é pena que não está jovens aqui hoje, mas é bom que eles vejam depois isso. Porque aquilo lá, a faculdade, é um inferno. Se não tiver a ajuda do Espírito Santo, e pode observar que aqueles que não são obedientes à palavra de Deus, não têm o Espírito Santo lá com ele na faculdade, daqui a pouco o seu intelecto muda tudo. Muda tudo. Para de crer nessa palavra. Deixa de crer nessa palavra. E eu sempre que eu frequentei por 3 vezes 3 cursos diferentes na universidade. A luta é grande, irmãos. A luta é grande. Como disse o Marlon aqui numa palavra que ele deu aqui sábado, né? No sábado, no culto da juventude. Fazendo faculdade, os colegas, vamos com nós. Na hora do intervalo de aula, vamos para os barzinhos e ali começa. Não vou. Eu ficava na sala, estudando, conversando com alguns colegas, evangelizando alguém. Mas tem filhos desobedecendo. Aí perde a essência do cristianismo, perde a essência dessa graça oferecida
oferecida, e porque foi oferecida, acha que pode rejeitar. Só que a rejeição dessa graça oferecida, um dia ela vai buscar o inferno. Hoje quase não se fala mais no inferno. É só igreja. Não, venha para Jesus que vai ser abençoado. Venha para Jesus que tem chave de carro, tem chave de casa, tem chave de apartamento, tem emprego bom, tem salário bom. Não! Jesus Cristo é para nos salvar do inferno. Porque quem rejeita a graça oferecida não tem outro caminho que não seja inferno. Porque, repito mais uma vez, a graça oferecida, aquele que crer, receber e for batizado, será salvo, mas aquele que não crê, já está condenado. Glória a Deus, glória a Deus, glória. Só tem dois caminhos: salvação e perdição, céu e inferno. E é com isso que nós precisamos estar atentos, porque eu disse aqui no verso 15 que diz assim: como é santo aquele que nos chamou, nós devemos ser santo. Então santidade aqui nesse caso é separação. Conseguimos nos separar de vez do pecado? Ainda não. E é por isso que nós temos que viver esse processo de santificação, dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Aleluia! Glória a Deus. Sabe por quê? Porque o adversário das nossas almas, ele também é espírito. E sendo espírito, ele também não dorme. Por falar em dormir, vamos parar com esse negócio de viver sonho de Deus, que Deus não sonha. Ele não dorme. Deus não sonha, não. Diz a Bíblia que ele nem tosqueneja. Ou seja, a tosquenejar dá aquela, quebrada de pescoço, quando o sono está forte. Mas nem isso Deus faz. Ele está atento ao nosso viver, todos os instantes da nossa vida, para nos guardar, para nos ajudar, quando nós queremos receber essa graça, viver essa graça e obedecer a sua palavra, para nos abençoar. Então precisamos de viver esse processo da santificação, porque a cada segundo o adversário vai dar uma cutucadinha para ver se acha uma brechinha na minha, na tua, na nossa vida. Uma palavra mal falada, um pensamento não cristão, uma fofoca, falar mal de alguém, e pode ver que ele vai por perto da gente. Quando se a gente cair na besteira de falar de alguém, vai ter alguém por perto que vai concordar mesmo. Esse fulano não vale nada. Aí começa a dessantificação. A dessantificação. Porque a nossa postura de viver uma vida de santificação, alguém vai falar que eu não paro. Ora, todos nós estamos sujeitos a passar pela situação de alguém que está passando.
E eu sempre digo, eu disse aqui, esses dias entra alguém, a igreja, gente, é aquela cidade de refúgio do Antigo Testamento, pastor. De pessoas que decaíram, que estão sendo ameaçadas de morrer no inferno. A igreja é a cidade de refúgio. Aqui a gente abraça, aqui a gente ajuda, aqui a gente ora, aqui a gente aconselha, aqui a gente sustenta, a gente suporta, porque é o que diz a palavra, que aquele que se acha forte deve aprender a suportar os fracos. Para que eles se salvem também. Glória a Deus. Glória a Deus. E muitas vezes eu digo que não é fácil querer ajudar pessoas a ir para o céu. Já reparou que tem gente que você está empurrando ele, querendo empurrar ele pela porta estreita, e ele se agarra no umbral e não entra de jeito nenhum. Senhor? Só pelo lado. Ah, mas isso não tem problema, aquilo também não tem, aquilo outro também não tem. Tá bom, vai nessa caminhada e veja onde você vai parar. Portanto, escrito está: sede santos, separados dessa convivência milenar que quer nos fazer acreditar que tudo não tem importância nenhuma, que é só a graça de Deus que vai nos salvar. Não, a graça nos é oferecida. Se nós a recebemos, precisamos viver uma vida de acordo com a graça. De acordo com a graça. E para ensinar essa palavra nessa noite, eu quero citar um verso bíblico: salva-te, salva-te. Não adianta depois querer dizer, não, mas foi fulano que me ensinou errado, foi fulano Beltrano. Você tem a palavra. Se o pastor falar se alguém vier pregar alguma coisa aqui, heresia, alguma coisa fora da palavra, nós sabemos o que é fora da palavra. Você está lendo a palavra? Leia a palavra, guarde a palavra, estude a palavra, come a palavra, durma com a palavra, amanheça com a palavra, viva a palavra de Deus, que ninguém vai te enganar. Glória a Deus. Ninguém vai te enganar. Salva-te pela palavra. Salva-te por essa graça oferecida para nós, imerecida, mas por causa do grande amor de Deus por cada um de nós. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida de santidade. Amém, queridos? Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Pode dar uma linda salva de palmas para o Senhor. Agora, tudo Senhor, amém? Se coloca de pé, irmãos, amém? Amanhã, quarta-feira, amanhã tem consagração. Às 8 horas da manhã, consagração. E às 8 horas da noite, ou às 20 horas, os mais chiques, a nossa campanha de orar sem cessar, na direção do pastor Valdir, amém? Na quinta-feira, às 19h30, o nosso culto com a direção das irmãs no círculo de oração, amém? Sexta-feira, o nosso pastor Gil está nos lembrando aqui que tem vigília no sítio Canaã, amém? Ainda tem ônibus? Passa para aqui. Amém? Tem um ônibus que passa aqui na frente da nossa igreja às 10h30 da noite, amém, queridos? Quem já foi aqui no sítio Canaã? E quem não foi?